Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmo 115, 17 e 18. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E neste dia de sábado, eu quero desejar um feliz sábado para todos, né? Ainda é bem cedinho no Brasil e gostaria que mesmo assim todos nos puséssemos em posição de reverência para com o nosso Deus, que possamos esquadrinhar a palavra que nos será dada hoje, porque com certeza Deus quer falar grandes coisas conosco. Então vamos nos sentar, nos dar um jeitinho, anotar, né, abrir, né, a Bíblia para tirarmos muito proveito da mensagem de hoje, tá bom? Então, quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Josiclei. Bom dia, seja bem-vindo. Josiclei, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, sim. Olá, bom dia. Seja bem-vindo.
Eu vou abrir minha câmera também para lhe apoiar. Bom dia. E tive que ficar Agora aqui estamos fora. lhe vendo. Tá, tá travando. Tá travando a sua câmera, a sua conexão. Tudo bem? Tá um pouco ruim a sua conexão. A internet aqui estava ruim, eu tive que vir da outra casa para cá, e ainda está fechada aqui. E Agora tá já dando está me para ouvir entendendo. melhor. Eu vou tirar vou ter que compartilhar a tela, né? Sim. A gente pode começar, irmã? Sim, sim, eu vou fazer uma breve oração, se você quiser faz outra, para iniciarmos então, tá bom? Tá bom. Oremos então. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Obrigado por mais um sábado, um dia mais que especial, Pai, um dia separado, um dia que nos separa para ti, Senhor. Nós somos o teu povo. Nós queremos te servir em espírito e em verdade, Pai. Ajuda-nos nesse momento a compreender a tua palavra, tudo aquilo que precisamos para completar a nossa consagração. Essa sala se chama Sala da Consagração, Pai. E é por isso que estamos aqui. Esse é o nosso propósito maior, sermos separados para ti, Pai. E neste momento eu sei que o irmão vai trazer um tema muito especial e necessário para que possamos discernir, Senhor, tudo aquilo que é teu e o que não é, para que possamos compreender tudo aquilo que é agradável ao Senhor e fazer somente aquilo que te agrada, Pai, porque queremos, mais uma vez, eu digo, te servir em espírito e em verdade. Nós queremos conhecer a tua soberana vontade e deixar os erros, os enganos que Satanás tem colocado, Pai, no nosso meio. Por favor, Paizinho, nos ajuda neste tema, nos ajuda a compreender na totalidade tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E para isso necessitamos do teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, tanto no irmão, Pai, que vai ministrar este tema, quanto em nós. Nós precisamos, Senhor, compreender, te ouvir e obedecer. Em nome de Jesus é que eu te rogo. Amém. Amém. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? E se falhar a conexão e tiver alguma maneira de avisar, a senhora pode fazer isso? Com certeza. Tá bom. Eu estou usando pela primeira vez o Zoom, então não... Está aparecendo. Está tudo certo. Tá aparecendo? Certo. Sim. Então, me pediram para falar sobre música. E, infelizmente, eu não tinha uma palestra das coisas que eu havia falado anteriormente que gerou a curiosidade, né? E a única que eu encontrei foi essa, que eu trato de alguns temas relacionados à Igreja Adventista, né? A IARD como assim, o posicionamento, né, que a IARD tem como igreja a respeito da música, que está nos nossos livros, né, básicos. E daí eu resolvi fazer, porque não tive tempo de preparar uma coisa mais específica, né? Mas depois a gente pode aprofundar isso. Então, o texto aqui que eu quero começar, né, seria esse de Romanos 12, de 1 a 2, né? Eu vou fazer uma oraçãozinha breve para a gente começar aqui, porque o equipamento está falhando um pouquinho. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede e pela oportunidade de nós estarmos estudando esse tema agora. Eu te peço que venha nos conceder
que os teus santos anjos possam nos ajudar neste momento e abençoe todo o equipamento e também a nós, iluminando com o teu Santo Espírito, para que a gente possa entender, aprender e eu possa explicar o que eu puder sobre essa questão da música para melhorarmos a nossa consagração Altíssima. É isso que te pedimos, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Então tá, vamos começar aqui. Então, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Deixa eu só fechar esse aqui. É um texto muito conhecido que trata aqui do nosso culto, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. A Bíblia possui ensinamentos, orientações sobre música. Muitas pessoas já falaram que não, né? Algumas pessoas conhecidas, inclusive fala-se muito sobre a moralidade da música. Alguns dizem que a música instrumental ela é amoral, né? E você pode utilizar qualquer tipo de melodia, desde que você coloque uma letra boa e que isso não interferiria, por exemplo, na adoração, né? Eu não concordo com isso, né? E a gente tem algumas razões, inclusive dentro dos nossos livros básicos, né, sobre essa questão. Então, a Bíblia ela possui muitas orientações. Eu vou citar só um texto, porque a gente não vai entrar nessa questão da Bíblia exatamente agora, né? Eu não tem como fazer isso, porque são muitos textos, né? E é o de Efésios 5, 18 e 20, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só um minutinho. Então, a Bíblia ela tem muitas orientações sobre música, né? Tem muito conteúdo relacionado à música dentro da Bíblia. Algumas situações boas, outras situações ruins, né? E que a gente pode obter lições, né? A gente não vai falar de todas elas, né? Aliás, não vou falar de nenhuma hoje, né? E porque não há tempo. Mas, assim, a Bíblia em si, a Bíblia hebraica, ela foi produzida de maneira que as pessoas pudessem cantar. É claro que muita coisa se perdeu ao longo do tempo e a gente não tem essas informações hoje, né? Mas a Bíblia hebraica como um todo, não só os salmos ou os livros poéticos, né? Eles poderiam ser cantados, segundo alguns estudiosos, né? E aqui eu vou falar sobre os elementos da música e num contexto aqui de... Só um minutinho. Então, sobre os elementos da música, a gente tem os três elementos principais, que é a melodia, a harmonia e ritmo, né? Esses seriam os elementos essenciais, mas existem outros, né? Que é o timbre, a textura, a forma. E eu coloquei aqui a síncope, que algumas pessoas dizem que a síncope é um elemento, outros dizem que faz parte da questão rítmica e tal, mas essa questão da síncope é o principal problema da música na adoração, porque a música, quando a questão da síncope ela é alterada, ela muda toda o estilo, o estilo é mudado e também acontecem algumas coisas interessantes, né? Como os estudiosos, inclusive fazem menção a que a nossa frequência cerebral ela pode ser alterada utilizando-se mudanças rítmicas na música
e em sons específicos, né? Então, era isso que eu queria mostrar com um pouco mais de profundidade, mas como eu não sou especialista em música, nem estudei formalmente, né? Eu não posso apresentar assim de uma maneira fácil, né? Mas, assim, eu vou falar sobre o posicionamento da música dentro do posicionamento da igreja, né? Em relação à música, né? E a igreja tem, sim, né? Tem muita gente que diz que não, que a igreja pode usar qualquer tipo de música, mas nós temos 3 livros básicos que eu estou mencionando, existem outros, né? De outros especialistas, mas eu mencionei esses 3 aí, que é o Nisto Cremos, Tratado de Teologia e o Manual da Igreja. E eles apresentam aqui algumas orientações para a utilização da música, tanto pessoalmente quanto na igreja, né? E começando pelo Manual da Igreja, diz o seguinte, que na página 103, o Manual da Igreja mostra que a gente tem que ter um maior cuidado, né, na seleção dos músicos, né? Porque para que músicas seculares ou de natureza questionável não sejam introduzidas no nosso meio, né? E isso é uma preocupação importante, porque já aconteceram situações, pelo menos que eu tenha visto, né, situações que foram muito complicadas, né, de alguns músicos, em algumas situações nas igrejas, sejam utilizadas músicas de cinema, ou músicas até de cantores espíritas, né, porque era uma música suave, e daí foi colocado esse tipo de música dentro da igreja, né, e sendo que aí as pessoas geralmente perguntam, mas não há problema nenhum, a música era boa, e a gente pode ver de tudo, reter o que é bom, tem vários argumentos, né, para falar sobre isso, né, mas há uma orientação muito forte em relação a isso, né, inclusive a compositores. Alguns compositores já colocaram músicas de cinema dentro de suas composições. Eu diria que poderia ser até um plágio, né? Eu não sei quantas notas já configura plágio, mas algumas músicas já vieram com introduções que eram músicas de cinema. O compositor deve ter gostado, ou gostava do filme, alguma coisa assim, e resolveu colocar dentro da música para o pessoal cantar na igreja, né? Para a igreja cantar. E isso eu acredito que não seja apropriado, né? O Manual da Igreja orienta que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, aqui fala sobre a harmonização com o tema do sermão, né? No caso do canto congregacional. Aqui, a música sacra é uma parte importante do culto público. A igreja deve exercer o máximo cuidado na seleção de membros do coro e de outros músicos que representem de forma correta os princípios da igreja. Os músicos devem ser membros da igreja, e etc., devem ser exemplos de modéstia e decoro na sua apresentação e modo de vestir. Isso aqui é um problema que a igreja tem hoje, e eu não sei como que pode ser solucionado, mas geralmente a gente se veste de acordo com aquelas pessoas ou quem a gente admira, né? E ultimamente eu tenho visto alguns cantores, né, se vestindo como eu acredito cantores seculares, né, ou mundanos, né? Mas a orientação é que a gente tenha uma boa apresentação, né? Decoro, modéstia e no vestir, né? É muito importante isso daqui. Aqui é um texto de Ellen White, né? Fazia-se com que a música servisse a um santo propósito, de forma a erguer os pensamentos para aquilo que é puro, nobre e edificante, despertar na alma devoção e gratidão para com Deus. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a questão da moralidade, que é importante, né? A música ela serve para esse propósito de erguer os pensamentos para aquilo que é puro, nobre e edificante. A música é uma das artes mais sublimes. A boa música só nos dá prazer, não só nos dá prazer, como eleva a nossa mente e cultiva as nossas melhores qualidades. Deus recorreu com frequência a cânticos espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Em contrapartida, a música degradada destrói a moralidade
e afasta-nos do relacionamento com Deus. Então, existem dois tipos de música. Uma música que eleva os nossos pensamentos, que nos leva ao arrependimento, e uma música que ela degrada a nossa moralidade. E nesse ponto aqui da moralidade, infelizmente não tenho como mostrar para vocês. Eu até fiz uma brincadeira no Instagram, só que não deu certo, que eu queria gravar uns videozinhos para mostrar aqui, né? Uma determinada situação normal, sem uma trilha sonora, e depois colocando uma trilha sonora. Muda totalmente todo o ambiente, muda o sentimento. A gente consegue ir a outro tipo de pensamento, utilizando apenas uma melodia, uma música instrumental, né? Continuando aqui, esse é um texto que é muito complicado, talvez, assim, acredito que a maioria já deva conhecer esse texto do Manual da Igreja, né? Mas diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música, nos nossos lares, nas reuniões sociais, nas escolas e nas igrejas. Qualquer melodia que tenha alguma coisa em comum com jazz, rock ou formas híbridas com elas relacionadas, ou qualquer letra que exprima sentimentos fúteis e triviais, deve ser rejeitada. Então, esse texto aqui, ele é bem claro. Então, eu diria que 99% da música comercial hoje que a gente tem não se enquadra nesse texto. Não se enquadra como uma música de qualidade para a gente ouvir nos nossos lares, nas reuniões sociais, nas escolas e nas igrejas. Eu estou até um pouco nervoso aqui de estar apresentando esse tema, porque sempre eu tenho problemas com isso, né? Fazia muito tempo que eu não falava sobre esse assunto. E daí me pediram para falar sobre isso, mas, assim, eu não quero que vocês me vejam como um juiz ou como um fiscal da música, né? Porque eu tenho defeitos, como todo mundo, né? Mas a gente tem algumas orientações e eu estou compartilhando com vocês, tá? Bem, continuando aqui, o poder da música, né? A música pode ser uma grande forma para o bem, mas não aproveitamos ao máximo esse aspecto na adoração. O canto é feito, em geral, por impulso ou para atender casos especiais, e outras vezes é permitido que os cantores continuem a cometer erros, e a música perde o devido efeito na mente dos presentes. A música deve ter beleza, suavidade e poder. Ergam-se as vozes em hinos de louvor e devoção. Peçam ajuda, se possível, de música instrumental, e deixe acender a Deus a gloriosa harmonia como oferta aceitável. Então, a gente pode também até relacionar a música à oferta, né, que foi realizada lá no Éden, né, de Caim e Abel, né, no Éden não, né, depois lá no princípio, né, mas uma oferta foi aceitável, a outra não, né. Então, é importante também a gente considerar o que a gente tem ouvido, o que a gente tem colocado na igreja ou nas nossas casas como adoração a Deus, né? Cantar com espírito e entendimento. Nos seus esforços para alcançar as pessoas, os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo. Isso daqui é importante, porque muitas pessoas dizem, a gente precisa harmonizar, ou então a gente precisa contextualizar a nossa mensagem aos jovens, ou às pessoas que são do mundo. Então, a gente vai... Vamos usar aqui algumas músicas. Eu já ouvi até pessoas dizendo, vamos usar Roberto Carlos para atrair as pessoas num primeiro momento, aí depois a gente vai... eu acho isso totalmente errado. Eu acho que a nossa mensagem, ela deve ir até as outras pessoas justamente pelo contraste. As pessoas têm que ver a diferença em nós, né? Não coisas semelhantes, porque senão elas não vão mudar. Não vai ser a nossa mensagem vai estar deturpada, né? Nas reuniões que realizam, não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Esse aqui é outro tema que é complicado, né? Porque geralmente é meio que associado, geralmente louvores, aqueles louvorzão, sei lá, eu até nem sei mais porque eu não vou a esses cultos, né? Geralmente tem apresentações teatrais, tem algumas
exibições que parecem dança. Então, isso tudo no caso, não aconselhado, né, a gente fazer. E, no caso, é Ellen White que fala sobre isso, né. E as outras orientações aqui do Nisto Cremos, para a gente andar, que senão vou falar demais e vou me perder aqui. No Nisto Cremos diz assim: o Conselho de Paulo, né, em Filipenses 4:8, estabelece um princípio que nos ajuda a identificar as formas de recreação que possuem valor, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o texto continua dizendo assim: leituras e músicas, né? Esses mesmos princípios elevados se aplicam a leituras e músicas do cristão. A música é um dom de Deus que inspira pensamentos puros, nobres e elevados. Aí, continuando no Nisto Cremos, diz o seguinte: boa música, portanto, estimula as mais finas qualidades do caráter. Música de baixa qualidade, por outro lado, destrói o ritmo da alma e rebaixa a moralidade. Então, aqui é outro texto que aponta para a moralidade da música. Não só a questão da letra. A letra é apenas um elemento, né? Aí, a repetição daquele texto, em outras palavras, diz assim: desse modo, os seguidores de Cristo evitarão qualquer melodia que compartilhe a natureza do jazz, rock ou formas híbridas correlatas, ou qualquer linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais. Os cristãos também não escutarão... Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, ok. Os cristãos também não escutarão música que exalte demasiadamente o lirismo. Esse é outra questão que às vezes é complicada. Por falta de bom senso, algumas pessoas, para querer mostrar, ou que tem uma voz boa, ou que, sei lá, pode cantar muito bem, abusa dessas coisas, né? Mas apenas por uma exibição pessoal, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não a pessoas que a gente está cantando, a gente está louvando a Deus, né? Então, a gente tem que pensar, primeiramente, em como se a gente estivesse se apresentando diante de Deus, assim como Isaías, né? Diante do trono de Deus. E tem até um grupo que é chamado Diante do Trono, né? E que a música é totalmente deturpada. E às vezes eu fico pensando que, acredito, né? Tenho certeza que Satanás induziu aquelas pessoas, não sei de forma direta, sei lá, mas que essa indução foi para que blasfemasse do trono de Deus, blasfemasse de Deus, né? Porque a música ela é totalmente deturpada, né? Bem, o Tratado de Teologia também tem algumas considerações aqui que são muito importantes. Diz assim: a música é um poderoso meio de comunicar ideias e afetar a disposição dos espíritos dos ouvintes. Vários elementos se combinam para exercer essa forte influência. Aí ele fala de alguns componentes da música, né? Primeiro, a melodia e a harmonia, que podem ser agradáveis ou ameaçadoras, pesarosas ou alegres, românticas ou inexpressivas, atinge a mente e o coração, criando uma atmosfera interior correspondente. Isso, assim, todo mundo acho que já deve ter assistido filmes, ou de terror, ou de ação, e nesses filmes eles estudam exatamente aquele tipo de música ou sonoridade que vai afetar justamente o que vai transformar aquela atmosfera, justamente para que você consiga implantar ideias ali, tem um trem passando, eu não sei se vai aparecer muito o áudio, né, se vai dar para ouvir, enfim. Mas, assim, eles mudam essa atmosfera, a mente das pessoas através da música, né? Então, muitas coisas no cinema foram feitas justamente para aumentar a possibilidade da sugestão de ideias, né? E a música ela é muito importante. Eu falei até com um amigo sobre a questão das drogas virtuais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que através da alteração de certas sonoridades, que alguns cientistas descobriram que é possível que o nosso cérebro acabe produzindo certas substâncias que chegam perto da sensação, né, que fazem com que a gente sinta como se nós estivéssemos usando uma droga, né? Eu não vou mencionar aqui o aplicativo e tudo, né?
mas alguns eu acho que já podem ter tido contato com isso. Mas existem, por exemplo, doses que se assemelham à maconha, à cocaína e outras coisas mais, né? É uma variedade de doses, né? E o que é que isso acaba fazendo, né? O nosso cérebro ele é muito poderoso, né? E através da sonoridade a gente produz essas substâncias, esses alguns hormônios, eu não sei exatamente o que, e que fazem com que a gente sinta, tenha aquelas sensações. Isso é feito no cinema também. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que através da alteração de certas sonoridades, ou da deturpação da música, e aqui eu falo sobre a questão da síncope, né? A alteração da síncope, ela faz com que a gente mude o nosso ambiente normal. A música ela deixa de ter um andamento que poderia servir para adoração, e ela vira uma música diferente. Eu poderia dizer que muda até o próprio Deus a ser adorado, porque a música correta, a música verdadeira, ela sempre nos leva para frente. Eu faço até uma comparação com uma marcha, né? A música verdadeira, ela sempre é uma marcha, porque a síncope dela, ela não é alterada. O acento principal da música não é alterada. Isso eu não saberia explicar em palavras fáceis, porque até os músicos se complicam para explicar isso, mas eu imagino assim, eu vou comparar que uma música boa, ela sempre vai fazer um movimento para frente. Experimentem ouvir uma música do Inário fazendo movimentos para os lados, como música romântica, em que as pessoas colocam as mãos para cima, e tem líderes, inclusive religiosos, que dizem assim, põe a mão para cima e agora cante, e eles fazem movimentos para os lados. As músicas do Inário não permitem isso, porque a melodia é erudita, a síncope não é alterada. A música de outros ritmos, ela permite isso, porque ela é deturpada, o ritmo é deturpado. Então, ela vai para os lados, e você consegue fazer esses movimentos. Eu ouvi certa vez o pastor David Gates falando que em um determinado lugar em que eles estavam tratando pessoas com problemas mentais, né, a música estava ajudando no tratamento dessas pessoas, porque a música certa, a música erudita, ela faz com que a nossa mente trabalhe de uma maneira melhor, né? E a outra música não, a outra música que leva para os lados, ela produz depressão. E eu tenho como exemplo a minha própria mãe. Eu comprei uns CDs há muito tempo atrás e presenteei ela. E ela estava já num estado de depressão e a depressão dela foi aumentando. E daí eu percebi que ela colocava os CDs para ouvir e ela geralmente estava muito triste. Geralmente ela estava muito abatida e tudo. E realmente é uma música triste, apesar de a letra ser bonita, de muitas músicas, mas a melodia ela é triste, ela te coloca numa atmosfera de tristeza e parece que ela está te levando mais para baixo. E daí eu resolvi mudar. Eu resolvi colocar músicas do Inário, outros. Tem um grupo lá do Canadá que ele é muito, muito legal, que tem músicas eruditas, no caso, propriamente a nossa música correta, e daí eu mudei. E daí eu percebi que realmente mudou também digamos assim, a minha mãe ficou mais alegre e começou mas assim, isso é um assunto complicado. Eu tento até falar um pouco sobre isso, mas assim, porque eu não tenho exatamente, não sou especialista na área, né? Mas eu já vi coisas acontecerem ao meu redor que remetem a isso, né? Uma outra coisa é que em certos momentos a música, essa música mais deturpada, ela é utilizada na adoração de igrejas pentecostais que justamente para fazer com que as pessoas, ou induzir as pessoas a fazerem algumas coisas na igreja, na questão do dízimo, na questão da própria mensagem, né? E eu já ouvi
alguns pregadores dizendo o seguinte, que nós poderíamos utilizar algumas estratégias, né, criando até de PNL, eu não sei se vocês já ouviram falar da programação neurolinguística, né, para fazer com que as pessoas sejam induzidas a aceitar a Jesus, né? Tem alguns líderes que também falam que você pode usar a música com esse objetivo também. E já se sabe que a música com a síncope alterada, ela meio que destrói um pouco a nossa capacidade de decisão, né? Atinge diretamente o lóbulo frontal. E, inclusive, o pastor Daniel Spencer, ele comenta sobre isso. Ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre esse assunto, inclusive. E as pessoas perdem aquela capacidade de discernimento, de crítica, né? E elas agem por impulso. E uma vez eu, visitando algumas igrejas com um determinado objetivo, eu visitei várias igrejas, Batista, Assembleia de Deus, algumas que têm algumas variações delas, Universal, e eu percebi que eles colocam um louvor muito extenso no início da programação, que, assim, de 17 minutos até 35 minutos eu ouvi, teve louvor, assim, extremamente longos, né? E depois eles pedem dízimo. Logo depois eles vão para os dízimos, ou então eles fazem intervalos, a mensagem é bem pequenininha, e isso, no caso, é outra coisa que eu poderia dizer, que pode ter a ver com o Concílio Vaticano II, né? E indiretamente, né, claro, porque não foi para os evangélicos exatamente, mas depois houve uma mudança na estrutura dos sermões ou da liturgia das igrejas pentecostais após o Concílio Vaticano II, e que a gente não pode deixar de considerar, em que a música ela tomou um lugar muito mais importante, e a palavra de Deus foi diminuindo, né? O que deveria ser ao contrário, né? Então, continuando aqui, né? Falando sobre a questão do ritmo, né? Ritmo e o compasso intensificam a eficácia da melodia e da harmonia. Isso está no Tratado de Teologia. A letra adiciona a expressão poética com palavras e intensifica o impacto total. Veja que tem muita gente que fala muito, porque a letra é muito bonita, né? Mas a letra é um elemento. Existe muito mais coisa na música que atesta a sua moralidade. E a letra é apenas um elemento. Você pode colocar uma letra muito boa dentro de um funk e você vai ter uma música totalmente deturpada, mesmo com uma letra boa, né? Isso estou exagerando. Mas existem outros ritmos que são um pouco mais suaves e que as pessoas dizem, mas é uma música boa, é uma melodia boa, mas que também não é adequado para a adoração, né? Pelo fato de a influência da música ser intrinsecamente subliminar, é difícil estabelecer uma medida e fazer uma avaliação objetiva. As diretrizes nesse contexto devem depender dos princípios da recreação acima mencionados. A combinação de letras religiosas com melodias românticas ou cômicas, por exemplo, banaliza os temas sagrados. E aqui eu vou mencionar novamente a questão de Isaías, né? Imagina algumas músicas sendo apresentadas diante de Deus, né? Diante com toda a santidade, né? De Deus, e a gente apresentar certas músicas que você pode ouvir com a tua esposa, entendeu? Uma coisa, por exemplo, mais do casal, mas apresentar para Deus é um pouco complicado. E músicas cômicas, né, com temas assim cômicos, eu já ouvi várias, eu queria mencionar exemplos, mas infelizmente não tive como preparar, muitos problemas de ontem para hoje, e não teve como fazer um negócio melhor para mostrar para vocês, né? De modo semelhante, belas harmonias e melodias atraentes estimulam os sentimentos e reduzem a vigilância, especialmente no contexto de grupo. E aqui ele está falando especificamente da natureza ou do estilo dessas músicas, mas eu poderia citar músicas românticas, né? E aquela música O Poder do Amor, que muito tempo foi cantado no nosso meio, né?
que originalmente ela não é adventista, e é uma música romântica, ela te leva para os lados, né? Ela é uma música que tem uma letra muito bonita, mas ela é uma música romântica. Existem muitas músicas românticas que nós cantamos como corinhos, né? Como cânticos nas nossas reuniões, e que elas não estão dentro do padrão, né? Além disso, músicas líricas de mau gosto podem ser habilmente camufladas a fim de parecerem músicas inofensivas. E aí tem quero abrir um parêntese aqui para falar sobre a questão da música clássica, né? Muita gente diz assim, não, a gente tem que usar a música clássica, e acaba utilizando música clássica de mau gosto ou música lírica de mau gosto, né? Eu estou passando do tempo, irmã? Já passei, né? Irmão, não se preocupe. O tempo é de Deus Ok. e fica à vontade, tá bom? Tá bom. Não sei se vocês estão entendendo, que eu estou gaguejando um pouco, estou meio nervoso. Não, fica tranquilo, nós estamos compreendendo Então, tudo, está sendo maravilhoso, tá? Não se preocupe, fale-nos tudo o que Deus quer que você fale conosco, tá bom? ok. Então, continuando, por fim, a música pode se transformar numa força capaz de transcender a cultura e os limites da igreja, disseminando seu bom ou mau impacto na formulação de ideias ou gostos. As gerações se dividem nesse sentido, e os valores cristãos são fortemente afetados. E aqui a questão do Tratado de Teologia, ela trata claramente sobre a questão do bom ou mau uso, né, o bom ou mau impacto, né, e exatamente na formulação de ideias e gostos, né. Então, músicas boas, elas podem te induzir ou sugerir situações boas para você, como sentimentos, etc. E músicas más podem também fazer o contrário, e podem ser utilizadas juntamente com ideias perniciosas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não há uma parte negligenciada por nós até no nosso dia a dia, porque é uma coisa complicada de ser explicada, porque é muito subjetivo, né? Algumas pessoas acabam dizendo, mas a questão e a cultura, e lá na África, como que funciona, né? Na África o pessoal usa tambor, etc e tal. Essa questão da África, há controvérsias, né? Eu conversei com um colega de classe que ele é africano, né? E ele dizia que lá no país dele, como existia muito a questão do voodoo e do culto africano em si, né? Das religiões africanas, né? E era proibida a utilização de tambores, porque os tambores serviam para chamar espíritos, né? E daí eles não usavam dentro da igreja. Outros países africanos, outros lugares já utilizavam. Então é uma coisa muito complicada de a gente falar de uma maneira objetiva, né? Isso tem controvérsias, mas eu sei que se você for procurar, eu queria também mostrar, mas não vou conseguir aqui, mas a estrutura da música em si, das músicas modernas, tanto dos rocks, das músicas mundanas, ou dentro até das músicas gospels, né, atualmente, ela tem uma estrutura do culto ritual africano, né? Ela começa bem lentinha, aí ela vai se intensificando, aí ela tem um ápice. E nesse ápice é justamente o momento em que no culto antigo, no culto africano, né, existiam a possessão demoníaca, ou então nos cultos de fertilidade, né, existia o ápice da relação, e enfim, e isso acabou vindo para dentro da música religiosa, infelizmente, né? Então há muito a ser falado sobre esse assunto, né? Mas assim, o principal, falando a respeito da moralidade, e a gente ter uma espiritualidade boa para que a gente consiga, através disso, escolher uma música boa, né? Porque isso afeta os valores, né?
Então, somente mediante firmeza inflexível e vigilância cuidadosa se pode encontrar uma medida de segurança para o que é depositado em nossa mente e coração. E aqui eu coloquei esse slide, eu nem ia pôr mais nessa apresentação, porque eu não lembro exatamente das referências, que tem muito tempo que eu apresentei, mas a música adventista, ela passou por uma determinada evolução ou involução, né? Ela evoluiu muito em qualidade técnica, mas, assim, em qualidade exatamente da melodia e do conteúdo dela, eu acho que houve uma evolução, né? A gente tem, por exemplo, o início com aqueles grupos antigos que a gente conhecia, né? Arautos do Rei, que a gente não encontrava nenhum tipo de música deturpada, eram músicas eruditas, música sacra, né? Letra religiosa com melodia erudita, né? E depois, com o passar do tempo, ela foi modificando, né? Ela foi ficando um pouco mais parecida com a música americana, música gospel americana, a partir lá dos Gators, né? Daqueles grupos lá. E aquele grupo chamado Heritage Singers também, que cantam imitando grupos evangélicos lá dos Estados Unidos, né? E o Brasil passou só a imitar, né? Começou a imitar, porque isso vende, é comercial, e a música ela foi sendo alterada com o tempo, né? Independente de pessoas que não estou julgando cantores, né? Mas assim a gente percebe, isso é um fato dentro da igreja, que a música ela teve uma alteração muito grande. E isso aqui eu coloquei música atual, mas esse slide está antigo, né? Eu acho que já tem muita coisa nova aí que eu nem conheço. Mas você percebe que até na capa dos discos, né? Houve uma mudança até filosófica, né? Você já vê pós-modernismo por todas essas capas aqui, né? E você já a própria capa já mostra que o conteúdo que tem lá, né? E essa música ela foi muito alterada. E é isso que eu gostaria de mencionar como escolher, no caso, a música, né? Eu diria que para vocês fazerem um teste, né? Ellen White, lá no Mente, Caráter e Personalidade, ela diz que a nossa mente, quando a gente pede, solicita o Espírito Santo, né? Os anjos de Deus, eles ampliam a nossa mente para o conhecimento, né? Então, como teste, eu gostaria de mencionar que a gente pode, no caso, a gente tem um determinado tipo de música religiosa que a gente gosta de ouvir, mas não é música do inário. Então, experimente essa semana ou um dia não ouvir esse tipo de música e ouvir só música do inário e experimente ver como que vai ser a tua produtividade no trabalho, tua produtividade nos estudos, né? No estudo, que a gente usa a mente, eu diria que você poderia utilizar uma música mais instrumental, que não tenha letra, né, mas que você conheça. E faça uma comparação com os outros estilos de música, né, música religiosa da nossa igreja, né, para que você consiga determinar isso. Aí, como escolher, eu mencionei, né, o Inário Adventista, né, essas músicas, elas são muito testadas, muito utilizadas, até um pouco negligenciadas hoje em dia, que hoje em dia nem se ouve, mas nem se canta em algumas igrejas, né? Mas elas estão dentro do padrão correto de música. Então, tudo que for fora desse padrão ou que não seja semelhante a isso, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi meio de improviso, deu algumas coisas erradas aqui, eu tive que vir de improviso para cá, para outra casa, mas espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, né? Tudo bem, irmã? Tudo ótimo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigada, irmão, por se dispor. Haver aqui falar desse tema é muito importante, porque muitas vezes nós falamos com as pessoas, né? E as pessoas não compreendem, acham assim um absurdo, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Nós temos que
que é adorar a Deus, louvar a Deus da forma correta, da forma aceitável, da forma agradável ao Senhor. Nós não oramos de qualquer jeito, também não devemos louvar de qualquer jeito. E louvado seja Deus, tá? Muito obrigada. Quando quiser voltar aqui para falar conosco, seja bem-vindo, tá bem? O Ministério Pentecostes, através de nós, tem, assim, o prazer de ter você no nosso meio, tá bom? Obrigado, irmão. Desculpa, mais uma vez, não ter preparado uma coisa melhor, mas espero que tenha servido aí para algumas pessoas, né? Não, foi ótimo, foi, acho que, suficiente, né? Para hoje, nós temos a Rutinha não está aqui hoje, mas ela é especialista em música e ela sempre me fala, né, algumas coisas. Por exemplo, ontem mesmo, no final daqui do nosso culto, né, eu coloquei uma música errada e ela veio me alertar, né, olha, não tá bom assim, copie isso, aquilo, outro, aí não tá bem, tá mais atenta, né? E é muito importante a gente saber isso, né? E E eu gostei muito, né? Quando o Jailson me falou que ele ia convidar um amigo para falar sobre música, eu falei, oba, né? A gente está precisando mesmo, a nossa igreja precisa, nós estamos entrando, assim, em momentos muito solenes, né, da história da Terra e o nosso processo de consagração também envolve a música, envolve o louvor. Não adianta nada a gente fazer tudo e depois estar ouvindo música errada, estar cantando música errada e achando que está certo e sujando, né, a nossa avenida da alma, né, no, nos alimentando de música errada e tudo que você disse aqui, né, mostrando, né, na Bíblia, no Espírito de Profecia, vem elucidar, né, as nossas mentes. Obrigada, tá? Acredito Ok, que todos obrigado. aqui estamos gratos, porque já tem muita mensagem aqui no bate-papo para das pessoas agradecendo, tá bom? Ok. Irani, minha amada, bom dia, feliz sábado. Bom dia, meu amor. Feliz sábado. Bom dia, meus irmãos. Que nós agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos o nosso querido irmão por trazer um assunto tão importante, né? A música, a maneira como nós devemos adorar o nosso Deus, né? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, fortaleça a sua fé cada dia, abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe o seu ministério. E neste momento, nós vamos fazer as 3 orações. Pedimos que os irmãos se manifestem para orar. Já temos aqui o Jailson, né, para fazer a oração. Pedimos mais 2 pessoas para orar, para nós, então, iniciarmos as considerações. O próprio Josiclei fizer mais uma oração, né, Ivani? Faz a primeira, né? Ele faz a primeira, o Jailson a segunda. E uma pessoa para fazer a terceira. O Mário Henrique, amém. Pronto, então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade que a gente tem de aprender mais de Ti e aprender como nós devemos nos portar na adoração a Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha a nos conceder humildade para que possamos melhorar a nossa forma de adoração individual e como igreja. E te pedimos que nesses momentos do sábado o Senhor possa, através dos teus santos anjos e do conhecimento que a gente tem agora, transformar a atmosfera para uma atmosfera de adoração, e que teus santos anjos estejam em nosso meio, Senhor, nesse momento. Eu te peço que abençoe a cada um desse grupo e as suas famílias também, para que, com o objetivo de que a gente possa melhorar cada dia mais a nossa espiritualidade e para um dia estarmos preparados para os desafios desses momentos tão importantes que a gente tem vivido no mundo, Senhor. Eu te peço isso em nome do teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor.
Paizinho querido, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado pela bênção de estudar esse assunto tão importante. Nos ajuda, Senhor Deus, a escolher a música que te agrade e não nos agrade, para sermos, Senhor Deus, adoradores de Ti, Senhor Deus, e não adoradores de nós mesmos. Dá-nos sabedoria e conhecimento e humildade em nome de Jesus. Amém. Santíssimo Deus, grandioso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, venho na Tua presença junto com meus irmãos para agradecermos ao Senhor pelas Tuas orientações, meu Pai, nesta sala. Já faz um pouco de tempo, Senhor, que estou aqui me reunindo com os meus irmãos e tenho visto o Senhor enviar mensagens após mensagem. E eu ainda não tinha ouvido falar da música. Creio que outras mensagens tiveram algum tempo atrás, mas é impressionante como o Senhor está buscando, Senhor Deus, orientar o Teu povo e preparar aqueles que irão subsistir, Senhor, sobre todas as coisas. E assim como nós temos sido ensinados, a guarda do sábado, o alimento, a ter uma vida íntegra, reta e justa diante do Senhor. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E para isso precisamos, Senhor Deus, também ter a música certa, a música correta, para que nós venhamos até mesmo receber do Espírito Santo, Senhor Deus, como nós pedimos e clamamos aqui todos os dias, o poder. Porque se nós não tivermos cuidado, a música irá nos enganar. E o Espírito que nós iremos adorar será um Espírito falso, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Imploro ao Senhor que o Teu Espírito Santo fortaleça a mente do irmão que pregou aqui neste momento, que o Teu Espírito Santo o ajude a preparar a próxima mensagem, Senhor, ao qual ele irá trazer para nós, e também o nosso coração, para que a gente tenha fé. O Senhor nos ajude a crer que é possível nós, mesmo sem termos conhecimento de música, através do Teu Espírito Santo, podermos selecionar as músicas corretas. Todo aquele que crê e clama ao Senhor e busca a sua direção para viver a verdade, o Senhor Deus diz que o Senhor nos guiará em toda a verdade. Imploro ao Senhor que nos batize com Teu Espírito Santo neste santo dia. Imprima nos nossos corações, Senhor Deus, essas verdades aqui passadas e possa, Pai, visitar, Senhor Deus, a cada irmão desta sala, nas suas necessidades, Senhor, que são muitas. Que o Senhor os fortaleça, suas fé, e juntos hoje possamos nós descansar nos Teus braços, Pai, mas nos esforçarmos para viver como assim diz o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Vem Espírito Santo, vem transforma nosso ser, dai-nos tua paz, a luz do teu bem, é o que te pedimos, amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, abrimos para que os nossos irmãos compartilhem conosco aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Amém. Jailson, seja bem-vindo. Sua mão é para você. Você vai. Seja bem-vindo, meu irmão. Josclei, você falou aí da questão da fertilidade, né? O culto de adoração a Baal, ele era o culto da fertilidade. A fertilidade, né? Até chegar ao orgasmo, né? Você tem uma crescente, né? Você vai crescendo, crescendo até chegar àquele ápice. E eu queria saber isso dentro da música. Se existe essa questão de começar, porque algumas músicas começam, depois vão acelerando. Existe um paralelo em relação a isso?
Deu para ouvir aí? Deu. Agora, eu acho que ele não está na sala. Acho que caiu. Será que ele caiu, hein? Pois é. Deixa eu ver aqui. Tenta ligar para ele. Enquanto isso, a Giane levantou a mão para fazer consideração. Bom Bem-vinda. dia a todos, Bom feliz dia. sábado para todos. Quero agradecer a Deus pela mensagem, né? Eu também não entendo muito de música, né? Mas não fui criada na igreja adventista, não conheci a igreja, fui conhecer depois de adulto. Já saí, já fui a festas, né? Já dancei, e quando eu tinha 19 anos, sem receber nunca um estudo bíblico, Deus começou a tocar no meu coração que aquelas músicas não estavam me fazendo bem. Eu comecei a Só te não fazendo pergunta simpatizar aqui. mais. Deixa eu vou entrar por aqui. Eu vou falar mesmo, só para responder. Pode continuar, Giane. Deixou o áudio aberto. Então, eu realmente, na minha juventude, né, eu gostava muito de ir para a festa, de dançar. Então, Deus, quando eu tinha entre 18 e 19 anos, Deus começou a tocar meu coração e eu passei a aborrecer aquele tipo de música, passei a aborrecer. Até hoje, não foi por uma forma assim, como o irmão explicou, ou como tem muitas explicações que falam sobre a música, mas o meu ser, aquilo que eu amava, eu sempre dizia assim, não há quem ame mais, aí eu dizia até o tipo de música. Eu amava dançar, amava. Mas, de repente, nessa idade, Deus tocou meu coração e aquilo que eu amava, eu passei a aborrecer. Eu aborreço, assim, que meu coração, o meu corpo, ele fica enervado. Então, eu já tive de chegar, como a irmã Sandra colocou aí, em uma igreja, nem entrar, e eu sinto aquela música, aquela batida, aquele som, como eu falei, o meu corpo passou a aborrecer, uma forma assim que eu nem eu sei explicar. E eu paro e digo assim, Senhor, eu deixei o mundo, deixei essas músicas para vir para perto de Ti. Eu já deixei o mundo, eu não quero mais. Então, quando eu chego em um determinado local, pode ser numa igreja, que tem aquela música que eu não entro, ou se eu estiver dentro, eu não falo com ninguém, eu não recrimino, eu não critico, mas eu saio. Eu saio, é uma coisa natural, não me faz bem. E é muito importante, eu sempre considerei, quando o mensageiro vai passar uma mensagem em uma igreja, ele também precisa ser preparado, porque o Espírito Santo ele vai ser um mensageiro, o Espírito Santo vai falar através dele. E muitas vezes o pregador está ali com a mensagem, aí toca uma música antes do pregador passar a mensagem. Aquilo ali pode desmanchar o pregador e ele ter dificuldade de transmitir. Eu já vi muitos irmãos dizerem isso. Jane, quando eu cheguei lá, que eu fui pregar, aquilo ali, olha, eu fiquei me concentrando. E o inimigo, ele sabe disso, entendeu? Então, eu agradeço e louvo a Deus por isso, porque para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos adorar com a música que agrada a Deus, não que nos agrada, e que nos eleva à sua presença, porque a música, ela também converte a pessoa, né? Ela toca o coração no íntimo, ela faz a gente, assim, nos aproximar de Deus. E também eu já tive experiência de não estar muito bem, de estar depressiva, desanimada, que quando você coloca determinadas músicas, de repente você muda, você não está mais triste, você não está mais desanimada, ela eleva o seu amor, a sua autoestima,
a sua comunhão com Deus, você fica assim transformado. Então, a música ela tem um poder muito grande. Inclusive, completando a mensagem dele, por que você entra em um supermercado e tem música? Porque faz com que as pessoas comprem mais. Só que comigo faz o efeito contrário. Quando eu entro no supermercado que tem uma música badalada, eu faço a comprinha ali rápido e já saio, porque eu não quero ouvir. Então, são essas as minhas considerações. Josi Clay? Oi, Amém. voltei. Obrigada, Jean. Pronto. É porque a gente, depois da oração, a gente tem um momento de pergunta, tá certo? Ah, ok. Eu não sabia. Tá bom. Irmão, a pergunta é a seguinte. No culto de fertilidade de Baal, o culto era crescente, né? E as músicas do Inário, às vezes, elas são constantes. Eu queria saber se uma música é crescente, né? Ela começa baixinha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ela tem alguma influência moral na nossa vida, tá entendendo? Bem, em relação a essa questão de crescer a música, eu acredito que não. Mas, assim, eu não sou especialista, né, para dizer. Mas o que eu sei é que a música, que ela tem aquele ritmo que leva para os lados, que altera a nossa mente, ou digamos assim, a frequência mental, que induz ao transe, né, esse crescimento dela, ele justamente favorece a um ápice em que a pessoa pode ter uma possessão, pode acontecer coisas que justamente isso era utilizado dentro da música ritual africana, que os tambores, eles às vezes começavam com uma flauta, aí depois começavam os tambores intensificando, até o momento, aí tinha a dança, né, claro, e até o momento em que havia a questão da possessão. É claro que tem diferença de várias culturas, né? Mas eu acho que a música, aquela música, a música sincopada, que a gente chama, né? Misturado com essa alteração, com esse crescimento dela, eu acho que isso é prejudicial, sim. Foi isso aí, Jailson? Foi Entendeu? também, certo? Quando você fala música sincopada, o que você quer dizer melhor com isso? Então, a gente tem, por exemplo, o andamento normal da música, né? Você tem o 4x4, o 3x3, o simples, né? Em que você tem um acento forte no início e depois os outros movimentos secundários, né? Os outros tempos secundários. E a alteração desse acento é que faz com que sejam alterados os estilos musicais, né? Eu não sei se vai conseguir... Eu consigo compartilhar o áudio aqui do computador? Será que consegue? Que eu ia fazer uma pessoa aleatória aqui da internet, eu tenho que ela explica isso daí melhor do que eu. Tem como, Jailson? Eu creio que sim. Tenta Vou aí tentar. compartilhar a tela, mas tem que ser com som. Quando compartilha a tela no computador, embaixo, quando você vai, clica em compartilhar a tela. Aí tem ali 2 quadradinhos embaixo que você tem que clicar em um que diz assim, compartilhar som, Certo. que é para poder ativar o som, tá bom? Eu just Clay, e a respeito desse que tu falou do estímulo aí da, tipo, maconha na música, como é que é isso? Oi, estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos. Que você falou, Jailson, tipo na Jailson, música, o estilo de maconha, como é que é isso? Como é que é? Jailson, deixa ele responder uma primeiro.
Aí ele vai colocar o áudio para depois ir para outra, porque aí para as pessoas conseguirem pegar, tá bom? Tá bom. Deixa ele responder a primeira pergunta, que ele vai colocar o áudio para a gente ouvir. Aí depois, então, a segunda, para não confundir a... Então, eu coloquei aqui o YouTube, né? Só que não tem aqui o... Não sei se vocês vão ouvir. Tá dando para ouvir? E hoje nós vamos falar sobre os Tá elementos sim. da música. O primeiro elemento Essa mocinha aqui, ela fala sobre os elementos da música e depois ela mostra uma música sendo tocada com estilos diferentes, né? Ela, nesse caso aqui, ela está alterando a síncope. Eu vou pular aqui para a parte que ela está fazendo isso. com pedrinhas de brilhante, a fofinha, com outros padrões rítmicos que marcam cada um desses estilos. Tá dando para ouvir? Se eu tocar a música que eu Tá sim. Tá travando um pouco. com outros padrões rítmicos, naturalmente ela vai se transformar em outro estilo. Nesse exemplo, eu vou tocá-la em 3 estilos diferentes, 2 brasileiros e 1 latino. Essa rua fofinha. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Naturalmente, ela vai se transformar em outro estilo. Nesses vão se repetir e que marcam cada um desses estilos. Por exemplo, se eu tocar a música que eu toquei anteriormente, com outros padrões rítmicos, naturalmente ela vai se transformar em outro estilo. Nesse exemplo, eu vou tocá-la em 3 estilos diferentes, 2 brasileiros e 1 latino. Essa rua fofinha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Essa rua fofinha, Isso é alteração da síncope, tá? eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Vou tentar pegar aqui o momento que ela tá tocando a música original aqui, que eu não encontrei. Com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Por último, nós temos Vocês entenderam mais ou menos aí? Deu para entender? Explica aí. Tira aí, explica melhor sem um vídeo aí. Então, a última música que ela tá tocando, ela tá mostrando a questão da harmonia, porque eu não encontrei aqui um... ela já pula dessa parte aqui, né? Ela tá tocando aqui no piano, né? Só que mostrando o elemento harmonia, né? Por exemplificando. essa rua fofinha. Essa é a música normal, a música com a síncope normal. Com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Daí, o que acontece? Quando você muda o acento, quando você muda o acento rítmico da música, né? Ela transforma totalmente a música. Então, ela tocou aqui um samba, eu acho que é isso, né? Aqui, né? Aí já é a alteração desse acento rítmico. É uma coisa que eu não sei explicar com propriedade, sabe? Mas, assim, se tiver algum músico aí que possa explicar melhor, que eles têm mais, assim, uma sensibilidade para... e até uma capacidade de comunicação para isso, né? Eu não sei explicar direito. Eu aconselho vocês assistirem uns vídeos do Daniel Spencer. E ele explica direitinho isso daí. Mas também ele, assim, as pessoas não gostam muito porque ele explica de uma maneira muito enfática, né? Deu para entender, Jailson? Deu? Para o teu compartilhamento aí de tela aí. Deu para entender. Poxa, justo hoje a Rutinha não está aqui.
A Rutinha é a nossa especialista da música. E muito obrigada, Josiclei, mas deu para compreender, sim, essa questão aí da alteração. E a gente vê muito isso, né? Hoje, música, assim, do nosso meio, que tem até ritmos de forró, né? De reggae, e é muito perigoso. Aí as Sim, pessoas irmão. acham lindos, e se você fala alguma coisa, é complicado. Lígia, só lembrando aqui, desculpa eu ter interrompido, para não ter perigo do Josiclei sair, a nossa oração hoje, o nosso dia, é por ele, o É por mensageiro. ele, verdade. Viu, Josiclei? Hoje estaremos Ah, orando o dia todo por você e sua família. Se tiver algum pedido, pode colocar ali no chat obrigado. de orar, tá bom? Ah, então, vocês podem orar por um tio e uma tia, né? São os dois meus tios, né? Eles estão com problema, né? Então, um teve um ataque cardíaco e, e a minha tia está com artrose, e daí os filhos estão muito preocupados com os dois, né? Então, vocês orem por eles. É Francisco e o nome da minha tia é Dinaí. Então, se vocês puderem orar por eles, né? Ok, Deu pra- Josiclei, nós estaremos em oração. Irani é o Mário Henrique agora, né? Isso, minha querida, ele levantou a mão. Ótimo. Irmão Mário, seja Feliz... bem-vindo. Amém, irmão. Obrigado. Feliz sábado a todos. Irmão, eu teria uma pergunta, na verdade. É que como, como a gente pode fazer com relação às músicas que a gente escuta em casa, né? Porque tem a música da igreja, tem a música em casa. Eu gosto muito de ficar ouvindo em casa o inário mesmo, sabe? Porém, às vezes eu fico na dúvida se tem algum problema com isso, se só deve ser entoado esses louvores nos cultos, ou se a gente pode, né, se o Espírito de Profecia fala alguma coisa sobre isso, que a gente pode utilizar em casa também, à vontade, né? Seria mais essa dúvida que eu gostaria que, se o irmão pudesse comentar e falar, eu ficaria grato. Certo. Bem, eu considero assim as músicas em três categorias principais, digamos assim, né? A secular, a, a sacra, né, a religiosa, e a mundana mesmo, a profana, né? A música secular é aquela que, tipo assim, ela não tem assim uma determinada dedicação. Geralmente são músicas que não têm letra e que você pode ouvir em casa. Ela tem um andamento, uma estrutura de música erudita, né? Nesse grupo aí, algumas músicas clássicas, elas estão nesse grupo, né? E são músicas que você pode ouvir em casa tranquilamente, e até em determinadas situações pode até ser utilizado na igreja, né? Mas assim, tem que ser muito bem selecionado, né? Em relação ao inário ser utilizado em casa, eu acredito que você pode utilizar e sim incentivar esse uso, né? Porque, como eu falei, de acordo com o Espírito de Profecia, os anjos de Deus, eles ficam perto das pessoas quando a música ela é boa. Parece que isso amplia a tua comunicação com Deus, né? E eu já utilizei muito música. Eu tive um passado com música ruim, certo? Então eu já quando eu era mais jovem, eu usava muito música rock, inclusive para trabalhar. E eu dizia que o trabalho usando música rock, ele ampliava ou melhorava a minha produtividade. Mas assim, sem considerar assim, menosprezar nenhum tipo de serviço, né? Mas assim, eu acho que a música rock ela até pode ser para pessoas que trabalham com coisas muito repetitivas ou muito pesadas, né? Mas
para que você trabalhe a mente, para que você consiga pensar direitinho, o ideal é que você utilize música com andamento erudito. E a música do Inário, ela preenche as duas coisas. Quando eu mudei e comecei a utilizar no trabalho música do Inário, eu consegui aumentar minha produtividade tanto para fazer coisas repetitivas, quanto para fazer coisas que eu precisava utilizar a mente, pensar, entendeu? Então, você pode sim, eu nunca vi nada dizendo que a música da igreja não poderia ser utilizada em casa, né? Tudo bem, irmão? Respondi? Sim, irmão, tudo bem. Obrigado, tá? Deus abençoe o senhor. Obrigado. E também. você falou, irmão, o que está realmente, o espírito de profecia diz que nós devemos, né, louvar. Ellen White diz que nós devemos, na nossa casa, cantar louvores. Enquanto nós louvamos, há pouco tempo, alguém fez aqui um sermão da importância do louvor. Nós devemos louvar no nosso lar, abrir o inário e cantar. E você falou muito bem, quando lembrou que os anjos do Senhor têm prazer em ficar. E enquanto nós louvamos, né, é a adoração. Enquanto nós louvamos, nós somos também transformados pelo poder de Deus. Gabi, seja bem-vinda, minha querida. É a Aparecida que fica como Gabi. É Aparecida, né? É. Eu tinha esquecido. Seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. Eu estou aí ouvindo, né? E era muita pergunta que eu estava com ela aqui. Mas eu quero dar um testemunho a respeito da música. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim, minha querida. Então, igual o irmão estava perguntando aí, sobre ouvir as músicas, né, do Inário em casa. Eu penso assim, igual se nós realmente estamos adorando o nosso Deus na íntegra, nós temos, né, podemos ouvir, né, as músicas do Inário. A experiência que eu tenho é que a Gabi, quando ela veio para mim, ela é filhinha do coração. Então, quando ela veio para mim, a Gabriela ela tinha uma pirraça que todos os dias ela fazia pirraça. E teve um dia que eu pude perceber que não estava sendo normal. Ela se transformava toda. Ela tinha 3 anos. A menina se transformava toda. E aí eu comecei, no momento que ela começava a fazer pirraça, ela chorava tanto que ela só conseguia parar depois que ela vomitava. Ontem a gente estava até lembrando isso. E a gente estava realmente falando sobre música, eu e meu esposo. E aí eu comecei, todas as vezes que ela começava a fazer a pirraça, eu começava a cantar a música do Inário. Irmãos, era algo que eu percebi que era coisa demoníaca. E no momento que eu começava a cantar as músicas do Inário, ela ia acalmando, e a menina chegava a desfalecer. Então a gente vê o poder que tem as músicas do Inário. É tanto que as pessoas, às vezes eu mando alguma música, elas falam comigo assim: ô Cida, eu não gosto muito da música adventista, porque é uma música muito triste. Eu falei assim, meu Deus, como que esse povo está tão fora? Porque são pessoas que estão nessas igrejas, que tem bateria, que bate, né, aquelas coisas todas. Então eu vejo assim, uma diferença muito grande, igual o irmão falou aí também, que tem algumas músicas nossa que foi alterada. Realmente, porque às vezes tem vezes que a gente está na igreja, isso já aconteceu comigo, de o irmão ir cantar, e quando assustar, eu estou ali batucando com o pé. Eu falei assim, Então, é uma luta tão grande para parar com o pé, que, como a irmã falou aí, eu tinha que sair da igreja, né? Então, a gente vê o poder que tem a música na vida da pessoa, e a gente vê realmente como que o Inário saiu das nossas igrejas. Às vezes, quando falta, né, quando para lá, dá um problema no som,
fica aquela loucura, gente, quem tem Inário, ninguém mais tem Inário, né? Então, o que eu queria contar para os irmãos é isso, né? Foram muita experiência a respeito das nossas músicas do Inário, né? Então, agradeço aí, viu, irmão? Muito bom lembrado aí essa explicação sobre a música. Nós possamos aí, né, orar para que essas músicas, né, possam estar mudando aí. Igual ele disse, o poder do amor, gente, eu jamais imaginava, né? É uma música que te leva, né? Você chega a fechar o olho. Então, eu achava alguma coisa estranha. Nossa, a música está meio estranha. Mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Que Deus continue nos abençoando e graças a Deus que Deus tem colocado pessoa aí para nos ajudar, né, a entender. Amém. Amém. Gabi, só continuando assim a questão do teu testemunho, eu vou também falar rapidamente uma experiência, né? Não minha diretamente, mas da minha irmã, a minha irmã Rica, né? Ela tem cuidado, assim, com muita frequência de uma bebezinha, de uma amiga. E essa neném, ela chorava muito. Ela chega a dormir na casa da minha irmã, né? Então, toda vez que ela chega na casa da minha irmã, ela grita, grita, grita. Ela tá com 8 meses agora. Ela grita muito e chora muito. E ela só acalma quando a minha irmã coloca hino da igreja, principalmente o Castelo Forte. Porque a mãe dela é envolvida com coisas ocultas, sabe? E toda vez que ela entra na casa da minha irmã, ela muda, né? Os hinos ajudam muito, muito mesmo. O Satanás não aguenta, ele foge, né? Quando o louvor é agradável a Deus, ele foge. Ele foge. Inclusive, o irmão disse aí a respeito da mãe dele, né, que tinha problema de depressão. O irmão da Gabi também tem um problema seríssimo de depressão. Eu vou ver se eu consigo as músicas do Inário para eles estar passando. Assim como Deus agiu na mãe dele, né, pode agir também no Samuel, né, que está com problema seríssimo. Então, vocês orem por eles, por ele. Irmãos, Amém. Pode eu queria... falar, irmão. Então, como exemplo, eu tenho umas playlists no YouTube que são muito boas, entendeu? Que são músicas de músicos adventistas, só que de outros países, né? E eu tenho uma playlist que eu coloco para minha mãe e ajudou muito. Então, de repente, se tiver alguma maneira de eu compartilhar depois, eu posso passar para vocês, Coloca né? o link, irmão. Coloca o link aqui no bate-papo, aqui no chat, tá bom? Ah, tá bom. Muito obrigada. Uhum. Jeane, Okay. Desculpa, você quer falar alguma coisa? Quero. Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Então, da outra vez que eu falei, será que ouviram? Sim. Sim. Pronto. Então, a irmã fez aí um comentário e eu lembrei de completar aqui o que eu falei anteriormente. Quando a gente toma uma decisão, eu sei que pareço uma pessoa insegura e tudo, mas quando eu tomo uma decisão, eu tomo e não volto mais atrás. Então, quando eu tomei a decisão de não ouvir mais as músicas, de não dançar, nunca mais, pela graça de Deus, eu deixei. Então, uma certa vez, quando eu saí para um casamento, isso eu já era cristã, já era adventista, e eu estava lá no casamento e tinha uma música lá tocando, mas aquela música não me alterou em nada, não mexeu comigo em nada. E eu no casamento, quando deu meia-noite, porque eu estava com uma família e com uma pessoa que não é adventista, né, e eu fiquei. O noivo começou a dançar uma música bem forte, como se fosse o John Travolta, tirou o paletó e começou a rodar. E eu olhei aquilo, só que quando eu olhei, o meu pé estava balançando, como disse a irmã. Eu olhei para o meu pé balançando. Eu disse assim, Senhor, aqui eu não posso mais ficar. A minha razão não está sendo suficiente para comandar o meu corpo, porque eu já tomei a decisão que essas músicas eu não gosto mais, eu não quero, mas o meu corpo. Então, a partir daquele momento, eu posso não responder mais por mim.
Porque a música, ela tem o poder também como uma bebida alcoólica, como uma droga. Ela mexe em você. Então, naquele momento, eu pedi à pessoa para sair, sair do local e sair. Então, o que eu quero dizer, olha como a música, ela tem um poder assim, feitiçante, como se fosse uma hipnose, algo assim fora do normal, fora do comum. Então, ninguém, pela graça de Deus, tendo conhecimento, se aventure a entrar em um lugar que tem uma música que Deus não é honrado e adorado com aquela música, entendeu? Então, essa é a minha consideração. Obrigada, Jeane. É bom nós lembrarmos que nós somos alimentados, não é só... Nós não nos alimentamos só do que nós comemos, né? Nós nos alimentamos do que nós vimos, do que nós ouvimos e até do que nós cheiramos, né? O que nós ouvimos é muito importante, né? E principalmente a música, né? Então, muito bem colocado. Gostei muito do testemunho da irmã também, colocar louvor, né? Das irmãs aí, colocar louvor, a importância do inário. Você vê a irmã falar o que a menina ficava desfalecida, né? E também aí o testemunho da Lígia. Eugênia, seja bem-vinda. Eugênia? Ela está com o microfone fechado. Eugênia, Bom dia, feliz sábado. bom dia. Eu vou contar aqui um pouquinho do meu testemunho rapidamente. Eu comecei a fazer balé quando eu era criança. Eu não sou adventista de berço, me batizei com 16 anos. E assim, o balé era tudo na minha vida, né, nessa época. E na adolescência, eu me formei nisso, eu fiz um curso técnico em dança, essa era a minha formação, eu dava aula, enfim. E aí eu fui participar de um grupo de dança daqui da minha cidade que me convidou. E assim, antes eu quero até agradecer a Deus pela forma como Ele conduziu a minha vida e por todos os livramentos que Ele me deu. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não entendia isso. Na época que eu me batizei na igreja, eu continuei fazendo as coisas do mundo, sabe? Eu dançava no sábado, tinha os espetáculos, tinha as viagens, e eu ia, eu não larguei assim. Mas hoje eu entendo o porquê de tudo isso. E nesse grupo, depois, um certo tempo, foi que eu descobri que a diretora, fazia parte do candomblé. E os espetáculos, ela começava lá a bater os tambores, era música ao vivo, as músicas eram ao vivo, né? E a gente ficava dançando. E ela começava a invocar os demônios. E eu não entendia aquilo, eu não compreendia aquilo, eu compreendi depois, né, de um tempo. E assim, só depois que, em um certo tempo, o Espírito Santo começou a me incomodar para eu sair, para eu largar de tudo isso, porque isso era muito forte em mim, era algo que eu realmente gostava. E o Espírito Santo começou a tirar isso de mim. Eu falei, Senhor, se isso não for vida para mim, se não for isso que o Senhor quer realmente de mim, tira de mim, porque eu amo isso, eu gosto disso de verdade. O Espírito Santo começou a me incomodar. E aos poucos eu fui me saindo de tudo isso, né? E o que eu quero deixar aqui para os irmãos, o meu testemunho, é que eu só pude ter comunhão com Deus de verdade quando eu fui me saindo de tudo isso e também das músicas que eu tinha no meu celular, que eu ouvia do mundo, que eu achava que não tinha nenhum problema em ouvir quando eu estava na semana, quando eu não estava na igreja, né? E também para os pais que pensam em tem filhas, é tão bonitinho o balé. Gente, não é de Deus. Eu sei o que envolve o balé. Então, não botem os seus filhos, por favor, não botem as crianças para fazer balé, porque não envolve muitas outras coisas, sabe? Não só com relação à música. A música é muito forte, ela realmente mexe muito com a gente. E eu só fui realmente ter comunhão com Deus depois que eu larguei de tudo isso. E eu louvo a Deus porque Ele cuidou de mim, sabe? Em cada detalhe, em tudo. Ele me deu vários livramentos. Eu agradeço muito, louvo muito a Deus
por isso. Amém, amém. Deus seja louvado, Eugênia. Nosso Deus é perfeito, né? Vai tocando os corações e não nos deixa só. Mas alguém gostaria de fazer as considerações? Bem, não havendo, hoje é sábado, santo dia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos 2 Samuel 22, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O 8. Então, a terra abalou e tremeu. Falhou, Irani. Ele move a terra estremece. Quando nós clamamos o nosso Deus, ele atende às nossas orações. Então, nós podemos clamar, devemos clamar ao nosso Deus, para que ele tire de nós tudo aquilo que está nos impedindo de adorá-lo em espírito e em verdade. E se tem alguém entre nós que está vivendo esses momentos que ainda gosta muito de ouvir música mundana, se tem alguém passando dentro do lar com algum dos filhos que ainda escutam música mundana, né, eu tenho clamado a Deus para que Deus liberte o meu lar, para que dentro do meu lar não tenha nenhum tipo de música mundana. E clamando a Deus, e eu creio que o nosso Deus, ele atende às nossas orações. Vamos continuar clamando para que no nosso lar tenha apenas louvor ao nosso Deus, para que os anjos tenham prazer em se demorar, tenham prazer em ficar conosco no nosso lar. Temos uma pessoa para... Irani? Oi, Jeane. Oi. Eu acho que a Martinha não está podendo falar. Ela pediu só para lembrar que o espírito ruim de Saul também só saiu quando Davi tocou, não é? Verdade, verdade. O espírito só saía quando ele começava a ficar, a sentir mal, ele mandava chamar Davi. E quando Davi tocava a harpa, aí os espíritos malignos saíam. E assim também no nosso lar. Nós tivemos aqui o testemunho do Josi Clay, né? Tivemos o testemunho também da Lígia, que contou, da Eugênia, da irmã também, que contou, da bebezinha, né? Que ela, de 3 aninhos. Então, e nós temos vários testemunhos, né? Então, meus irmãos, vamos colocar louvor dentro do nosso tar, vamos cantar, abrir o inário, cantar. Tivemos também uma vez um pastor que contava que ele contou, o pastor Samuel Ramos, que ele canta de manhã 3 a 5 hinos todos os dias, né? Nós devemos cantar de manhã, no pôr do sol, né? E quantas vezes for necessário, levar uma vida de louvor ao nosso Deus. Então, vamos orar? Quem gostaria de fazer a oração? Pronto, temos 2 pessoas para fazer a oração, então. A Júnia e a Gabi, mas não é a Gabi, né? É Aparecida. É Aparecida. Tem que trocar isso aí. Pronto, então, nós teremos 2 orações, né? A Júnia vai fazer uma oração e a Aparecida também. Aparecida, você inicia e a Júnia finaliza, então, com a oração? Sim, sim. E vamos nos lembrar que hoje nós vamos passar o dia orando pelo nosso querido Josi Clay, que foi o irmão que trouxe a mensagem para nós. E ele pediu oração para os tios, Francisco e Dinair. Saúde
Amém. Posso começar? Sim. Senhor nosso Deus, soberano Pai, engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor que esteve conosco durante essa manhã, e com certeza, se nós permitirmos, o Senhor estará conosco no restante desse dia. Eu quero aqui, em primeiro lugar, Senhor, agradecer pela vida do nosso irmão, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós, esclarecimento, coisas, Senhor Jesus, que muitas vezes nós achamos que estava certo, mas hoje foi revelado através da pessoa dele que estava errado. E neste momento nós queremos agradecer pela palavra que foi dada nessa manhã. Agradecer pela presença do Senhor conosco. E nós queremos aqui neste momento entregar a nossa vida nas tuas mãos. Entregar as nossas decisões, que as nossas decisões venham ser decisões que venham ser tomadas para agradar o nome do Senhor e para o Senhor. Queremos colocar a vida do nosso irmão Josicley, a família dele, de uma maneira muito especial, a mãe dele. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando essa família e dando a cura necessária para a mãe dele também. Esteja com cada uma da família que se encontra representada aí na sala de consagração. E que o nosso dia hoje, Pai, venha a ser um dia, o dia do Senhor, né? Que nós possamos estar aí com a nossa mente, com foco, Senhor, ligado somente no Senhor e na pregação do Evangelho. Nos ensina, nos capacita, nos dê força, força para tomar a decisão, assim como a nossa irmã tomou a decisão de não ouvir mais essas músicas. E nós vimos realmente que a decisão é algo muito, sim, importante na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio e que nós possamos fazer um bom uso desse livre-arbítrio que Ele nos deu. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Grande é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E nós te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor fala conosco. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada por limpar as entradas da nossa alma, por nos ajudar a compreender as tuas mensagens, Pai querido, a ouvir a tua voz a cada manhã. E nesta manhã, através do nosso irmão Josicley. Oh, Deus querido, obrigada por tudo, Pai. De uma maneira especial por usá-lo de forma tão poderosa, Pai. O Senhor continue a abençoá-lo, a mostrar verdades, Pai, e colocar esse desejo no coração dele de proclamar essas verdades. Ele fez um pedido especial pelo seu tio Francisco e sua tia Dinai. Tome esse casal em tuas mãos, Senhor. Tome essas pessoas. Tu conheces, sabe o endereço deles, Pai. O Senhor sabe tudo sobre eles. Por favor, Senhor, hoje é sábado. E o Senhor tem uma promessa de bênçãos especiais para nós nesse dia. E eu suplico uma bênção toda especial na vida desses dois, do Senhor Francisco e da Dona Dinai, meu Deus. É um pedido do teu servo. E eu creio que o Senhor está a nos ouvir e nos responderá não conforme a nossa vontade, mas o que é melhor para nós. O Senhor é um Deus de poder e que quer dar saúde para os teus filhos. Se há alguma coisa que precisa ser feita na vida desses dois, que precisa ser mudado para que tenham saúde, por favor, Senhor, tenha misericórdia e os habilite a viver de tal maneira. Assim também conosco, Senhor.
nos habilite a viver em conformidade com os planos do Senhor, Pai. A hora está chegando. O Senhor está prestes a nos revelar nas nuvens dos céus. E nós queremos estar prontos, Pai. Todos nós aqui. É por isso que estamos nessa sala. É por isso que estamos nesta igreja virtual. E em tuas mãos nos entregamos, na certeza de que contemplaremos a tua face para toda a eternidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Boa continuação de um feliz sábado e até amanhã para a honra e glória do Senhor. Tchau, Irani. Tchau, Mariurânia. Feliz sábado, Tchau. Lígia. Feliz sábado para todos. Amém. Obrigada, Jailson. A todos. Tchau. Josiclei, obrigada mais uma vez. Feliz sábado. Lanice. Vamos encerrar. Dani, feliz sábado. Obrigado, hein? Obrigado por ter participado. Obrigado a todos. Feliz sábado, obrigado. Feliz sábado.